Bom, quais são as diferenças entre as incidências antero-posterior e póstero-anterior do tórax? E a pergunta central é: por que, dentre as duas incidências, você deve solicitar sempre a incidência em póstero-anterior? Bom, vamos avaliar então as duas incidências e vamos tentar caracterizar o que difere ambas as incidências e como a gente reconhece a incidência antero-posterior e a incidência póstero-anterior. Isso aqui são incidências do mesmo paciente a nível de comparação. E, nesse sentido, por que você deve solicitar a radiografia em PA e não em antero-posterior? Simples. Quando a gente compara o volume cardíaco, a gente tem uma diferença de volume cardíaco. Essa diferença de volume cardíaco é dada pela geometria. Que está associado principalmente a um conceito físico chamado distância objeto filme. Quanto mais distante o objeto do filme, maior será a ampliação ou magnificação. Então, quando a gente olha ambas as incidências, a gente caracteriza essa incidência com maior aumento do volume cardíaco. Por quê? Porque o objeto está distante do filme quando comparado com essa outra radiografia. Bom, essa é uma incidência antero-posterior e essa é uma incidência póstero-anterior. Então, o que a gente consegue concluir com isso? Que a incidência em antero-posterior, ela apresenta uma magnificação, uma ampliação maior do coração do que a incidência póstero-anterior. Então, a gente vai sempre avaliar o volume cardíaco na incidência em póstero-anterior. Então, respondendo à pergunta central, você deve solicitar uma incidência do tórax póstero-anterior porque ela apresenta menor magnificação quando comparada com a incidência antero-posterior. Bom, dito isso, como a gente difere uma incidência da outra? E essa diferença não deve ser dada pela área cardíaca, visto que você não tem as duas incidências do mesmo paciente a nível de comparação. Você vai ter uma incidência que é a incidência frontal. Então, a partir da incidência frontal, você vai estabelecer se você está avaliando uma incidência em antero-posterior ou póstero-anterior. E aqui, o conceito de distância objeto-filme é dado principalmente nestas duas incidências, a antero-posterior e póstero-anterior, visto que nós temos aqui o receptor de imagem, objeto, seria o coração, objeto, que seria o coração mais anterior, e o objeto, que seria o coração mais anterior. Então, quanto mais próximo do filme, está aqui o receptor, está aqui o receptor, está aqui o receptor. Quanto mais próximo, quanto menor a distância objeto-filme, menor é a ampliação. Quanto maior a distância do objeto-filme, maior é a ampliação. Então, não escolham a incidência de rotina antero-posterior. Escolham a incidência póstero-anterior. Bom, dito isso, como a gente difere ambas as incidências? A radiografia na incidência antero-posterior, ela apresenta uma sobreposição das escápulas e campos pulmonares. Por quê? Porque o paciente ele se encontra deitado sobre o receptor, ou em decúbito ou sentado. Já na incidência póstero-anterior, ele realiza um movimento que ele joga os ombros para frente
e isso retira a sobreposição das escápulas sobre os campos pulmonares. Então, a principal diferença é justamente a sobreposição escapular, ou, no caso, a não sobreposição escapular na incidência póstero-anterior. Entretanto, existem mais duas estruturas que você pode utilizar para auxiliar nessa diferença. E as principais estruturas são as clavículas e os arcos costais. E ambas, clavículas e arcos costais, se encontram retificados na incidência em AP. Então, aqui a clavícula retificada na incidência em AP, quando comparada com a incidência em PA, que se encontra inclinada. E os arcos costais também se encontram retificados na incidência em AP, quando comparado com os arcos costais. Então, a gente difere principalmente pelas escápulas e, após a avaliação das escápulas, outras duas estruturas que ajudam são clavículas e arcos costais, e ambos se encontram retificados na incidência em antero-posterior. Bom, aqui eu mensurei o índice cardiotorácico comparativo na incidência em PA, nós temos um índice cardiotorácico de 0,45 e uma incidência em AP com 0,51. Isso aqui é uma ferramenta objetiva que a gente utiliza para avaliar o volume cardíaco. Então, o volume cardíaco na incidência em antero-posterior, e eu sei disso porque eu tenho uma grande sobreposição das escápulas, ele não deve ser calculado. Você vai sempre preferir calcular o índice cardiotorácico na incidência póstero-anterior. Bom, então quais são as limitações da radiografia em AP? E quando você solicita? Você solicita a radiografia em AP para pacientes politraumatizados, pacientes com internação prolongada, intubação orotraqueal, pacientes que não são capazes de se colocar na posição em ortostase ou em póstero anterior. Quais são as limitações, então, dessas incidências em AP? Mediastino alargado, índice cardiotorácico alterado, se em decúbito nós temos uma inspiração insuficiente, nós temos um aumento da acentuação da trama broncovascular devido a essa inspiração insuficiente, e também nós temos um derrame pleural disfarçado como uma opacidade.